Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes muito mais varonil. E hoje, sabadão, já fui fazer minha caminhada, cerca de 10 quilômetros, já passei no mercado, comprei as coisas que a casa precisava e vamos começar então os trabalhos etílicos de hoje, né? Que tudo que eu faço é para ter o tempo livre e me dedicar aqui ao meu hobby. Vamos começar com uma petrazinha e essa petra ser deitada a uma caneca da Argentina. Comprei mesmo na Argentina. E por quê? Meus amigos, eu não sou muito de futebol, vocês sabem disso. Eu gosto mais de esportes, boxe, luta, gosto. Aí eu gosto. Mas ontem, ao assistir o jogo da Argentina e Cabo Verde, eu tenho uma predileção pela Argentina, por isso que eu quis ver. O que eu vi ontem nem foi um jogo de futebol, foi uma luta de boxe. Foi um gládio, meus amigos, que olha... Raramente eu vi num jogo de futebol. Não vi desde o começo. Eu precisei buscar meu filho no lugar que ele estava. Cheguei em casa, já estava quase no final do primeiro tempo. A Argentina estava com 1-0. E pelo que eu percebi naquela época, ela estava meio assim que já achando que talvez aquele resultado fosse o suficiente. Meio que administrando ali o tempo, deixando até Cabo Verde, né? Com a posse de bola. Acabou o primeiro tempo, eu não vi o gol dela, foi para o segundo. No segundo, Cabo Verde já entrou um pouco mais agressivo, empatou. Ao empatar, a Argentina falou, porra, vamos ter que correr atrás. Só que aí veio o Cabo Verde, começaram a fechar na retranca, aquela coisa. A impressão que eu tive do que eu vi do primeiro tempo e do segundo, eram quando os lutadores de boxe sobem ao ringue e eles ficam estudando o adversário. Eles têm muito tempo, eles têm lá 12 rounds, então eles ficam estudando o adversário para identificar alguma fraqueza no adversário e não expor as suas fraquezas logo de cara. E no segundo tempo também, ela marcou, ficou nessa retranca, aquela coisa toda, a Argentina tentando atacar, eles fechando, acabou. Até aí assim, está um jogo normal. Agora, meus amigos, o que eu vi na prorrogação, aí foi porradaria pura. Aí é quando já está chegando o penúltimo round da luta, o último round, e cada adversário sabe, cada oponente sabe que assim, que se eu não nocautear o filho da puta agora, eu tô full, né? E aí, no primeiro tempo da prorrogação, os meus 15 minutos, o ritmo foi intenso, né? Sem contar, assim, que os caras já estavam exauridos fisicamente. Eles já haviam jogado 90 minutos, quer dizer, mais de 90 minutos, porque tem os acréscimos, né? Quer dizer, os caras estavam, mais a Argentina até, que me pareceu do que Cabo Verde, assim, à beira da exaustão física, né? E continuavam guerreando. Alguns ali até me pareceram que já haviam até ultrapassado o limite da exaustão física. O corpo humano deve ter algum tipo de defesa em que quando ele ultrapassa o limite da exaustão física, mas o cara precisa continuar de alguma forma, ele deve anestesiar, desligar alguma coisa, e o cara continua meio que no automático ali, no instintivo. O cérebro reptiliano move o cara, né? O puro instinto de sobrevivência. Né? Foram 120 minutos entre tempo regulamentar e prorrogação. Com os acréscimos, isso deve ter batido com 150 minutos, 2 horas e meia. É coisa pra cacete pra correr naquele campo. Tudo bem que os caras têm um treinamento para isso, eles treinam para isso, mas ainda assim é uma coisa assim exaustiva, é um troço quase que sobre-humano. E eu sei, né? Eu vou contar uma história então, mas depois eu volto nessa porra. Em 1990, eu fui participar do Interclasses, que eu fazia Química, na Unicamp, né? Faculdade de Campinas, né? Campinas. A gente vai para beber, nunca fui para jogar, alguns iam para jogar, e teve lá um futebol que eles teriam que jogar contra o Mackenzie, e faltava um. Se não tivesse esse um, daria WO. Me convocaram. Nunca. Bom, me deram a camisa 3, né? Eu fiquei na zaga, me senti um Luiz Pereira. Né? Quem é Luiz Pereira? Que se foda, eu não sou obrigado aqui a ficar explicando referência para quem nasceu ontem, né? E realmente a bola vinha assim, parecia que ela estava assim do meu lado. Eu corria, e aquela desgraça daquele campo não acabava. A Unicamp é campo oficial. Então, realmente, os caras jogarem 150 minutos, e não foi assim um jogo parado, foi um jogo
bate e volta, bate e volta. Alguns realmente, eles ultrapassaram e superaram o limite da exaustão. Né? Nesse ponto, os dois times, realmente eles foram gladiadores romanos, eles foram guerreiros ali, vikings. Impressionante isso aí. Tá? E outra coisa, né? Nenhum time se retraía ante o ataque do outro. A Selecinha tem muito disso. Começa a apanhar, já desanima, já não. Ali não. Né? Então, no primeiro tempo da prorrogação, que a porradaria começou mesmo, o ritmo então ficou frenético, meu amigo. É aquele cara que está no ringue e ele começa aquela luta aberta, franca. Ele já nem mais levanta a guarda, outro também não. Um começa a trocar golpes com o outro, porque sabe que vai ter que derrubar aquele sujeito, ou então ele cifa, né? Aí a Argentina fez o segundo, né? Eu até achei que a coisa já morreria por ali, mas não deu outra. Um pouquinho depois, Cabo Verde foi um cara que é canhoto, chutou com a direita, num ângulo, meu amigo, eu nunca vi um troço daquele. Ele chutou e aquela bola foi quase que impossível. Nem o tal nem um algoritmo conseguiria meter uma bola daquela. Ele estava numa posição assim, totalmente fora de esquadro do gol. Sendo canhoto, chutou com a direita e a bola foi. Foi um troço impressionante. 2-2. E continuou a porradaria. Eu tenho uma predileção para a Argentina, tá? Eu gosto da Argentina por dois motivos. Primeiro, porque quando eu falo que eu gosto, eu enxuriço a maioria dos brasileiros, né? E eu gosto de enxuriçar a maioria dos brasileiros, né? O povo leva muito a sério futebol, e eu gosto mais de zoar. E depois porque realmente o povo argentino, acho que dentro da América do Sul, eles são assim diferentes, né? O argentino, o porteño, por exemplo, é um dos povos que mais lê. Uma última reportagem que eu li há algum tempo colocava o porteño como sendo o segundo consumidor per capita do mundo de livros. Acho que perdia para o francês, se não me engano, né? Só isso. Mas o cara é arrogante. Ele não é arrogante. Ele só é mais ilustrado que você. Não é? Basicamente é isso. Não é? Então, só por esse aspecto, eu já respeito muito um povo que lê. Independente do que ele seja. Ele leu, eu respeito. Né? Inclusive eu tive em 2008 em Buenos Aires, realmente, muitas livrarias, pela cidade inteira. Não essas mega stores, tipo Saraiva, onde o cara vai ler revistinha de arquitetura, tomar expresso e cruzar as perninhas. Não. Porque isso aí é pura pulgas, né? São livrarias pequenas mesmo, até segmentadas. Livraria só de livros de economia, só de filosofia, só de história. Eu vi muito disso aí por aí, num quarteirão assim, às vezes 2, 3, né? Então realmente o povo que consome. Para vocês terem uma ideia do quanto que esse povo consome, existe pirataria de livros lá. Aqui você tem pirataria de CD do Luan Santana. Lá eles têm pirataria do Jorge Luiz Borges, do Gabriel Garcia Marques. Olha o nível da coisa. Então se esse povo é arrogante, que se foda, meu amigo. Tem que haver um respeito, tá? E Buenos Aires, eu gostei da cidade. É uma metrópole. A rigor eu não gosto de metrópoles, mas é uma metrópole diferente. Ela é mais plana. Ela tem parques, praças muito bem cuidadas. Não é? Eu me senti muito bem em Buenos Aires, ao contrário de Santiago do Chile, que é uma metrópole padrão. Muitos lugares de Santiago do Chile me lembraram de São Paulo. É uma cidade poluída, ainda mais que ela é cercada pelos Andes. Eu fui no inverno, aquela fumaça não sobe, o ar fica frio, fica ali. É uma cidade poluída, né? Tirando a questão do gelo, da neve, que a gente foi lá ver no morro, que meu filho se divertiu muito, eu poderia ter passado sem Santiago do Chile. Buenos Aires não. Você passa, tem aqueles cafés, né? Aquelas coisas que meio que remetem à década de 20, de 30, 40, sei lá. Né? Quando eu fui lá, 2008, estava tudo muito barato. Quando eu falo que estava barato, é porque estava barato. Hoje diz que está olho da cara, mas na época muito barato. Aqueles restaurantes típicos, né? E curiosamente foi um lugar assim em que eu me localizei. Eu tenho um senso de orientação terrível, meus amigos. Se você me soltar numa cidade de 10 mil habitantes, eu me perco ali. Eu já me perdi em Pitangueiras, eu já me perdi em Mococa, eu quase me perdi uma vez em Passos, cidade da minha sogra. Hoje eu não perco mais porque faz 20 anos que eu falo. Então eu tenho um senso de orientação terrível, 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 terrível. Em Buenos Aires,
A gente fez uma espécie de um city tour, eu fui olhando ali, e quando acabou, eu precisava trocar um dinheiro, eu só levei real, e eu precisava trocar um dinheiro. Assim que descemos no hotel, eu falei para minha esposa, olha, eu vou trocar um dinheiro no banco ali, no Banco do Brasil, que tem lá. Ah, mas você não sabe onde é? Eu falei, não, eu sei. Ela falou, não, mas ela sabe que eu me perco. E eu peguei e fui. Meus amigos, na Argentina, é meio como se eu soubesse onde estava tudo, pelo menos no centro. E uns 3, 4 bairros mais próximos ali, parecia que eu sempre estive naquele lugar. Nós pegamos um mapa no hotel, tudo, mas eu pouco precisei daquele mapa. Foi uma coisa assim, parecia mediúnica, né? Parecia que eu já tinha estado ali algumas vezes. Então eu gosto muito da Argentina e tenho essa predileção por eles, né? Então aí no segundo tempo, né? Fez 2-1, fez 2-2, aquela correria, aquela porradaria de tudo quanto é lado. Cabo Verde não se entregando, né? A Argentina tão pouco, ela tinha a Argentina, ela era ali a favorita do jogo e foi, deu o segundo tempo. Último round, os adversários estavam exaustos. Começou e o mesmo ritmo. A Argentina fez 3-2. Esse 3-2, meu amigo, foi aquele direto de direita que o cara dá no adversário, né? Cabo Verde cambaleou, foi à lona, levantou, mas aquele cara que levanta, só que está desacordado. Levanta, fez sinal, o juiz deixa a luta seguir, porque o cara não quer abandonar a luta, mas é aquele cara que já está grogue. Ele está em pé, mas ele está desacordado em pé, né? Ainda tentou, mas é óbvio que não teve jeito, né? Mas assim, tive a predileção por Argentina, mas em muitos momentos me deu a vontade de torcer para Cabo Verde, por essa força dos caras, e principalmente pelo goleiro, o tal do Vozinha, que cara fudido, né? E por que essa vontade? Cabo Verde, meu amigo, eu vi, pesquisei agora, tem 530 mil habitantes o país. A cidade que eu moro tem mais de 700 mil. Né? E numa população dessa, você arrumar craques, estatisticamente, a chance é pequena. Eu escutei o cara da Noruega, aquele Haaland, né, o Viking, que eu espero que seja o Nêmesis da Selecinha, dizendo isso. Ele falou, ele humildemente, tomara que ele não esteja amarelando frente à seleção brasileira, porque de alguma maneira tem seleções que amarelam frente à seleção brasileira. Ah, mas eles são pentas. Eles quem? Essa atual? Não, essa atual não é penta porra nenhuma. Mas fica essa coisa, algumas seleções realmente amarelam frente à brasileira, né? Espero que não seja, espero que ele estivesse sendo apenas humilde, esse Haaland, né? Esse Viking, o cara parece o Thor realmente, né? Que diz que a chance da Noruega é pequena, e ele fala que sendo o Brasil um país de 200 milhões de habitantes, dá para escolher os melhores. E ele está certo, porque estatisticamente, um cara talentoso por esporte, desde que depois ele seja bem trabalhado, que ele treine tudo, esses caras eles podem aparecer em qualquer lugar. Né? O talento, ele independe de nacionalidade, de geografia, de etnia, de credo, de tudo isso aí. Tá? Ele nasce com o sujeito. Só que, num país de 200 milhões, a chance de nascer um cara bom de bola é muito maior do que num país de 530 mil. Não é? Então, só por isso, por essa estatística baixa, tudo, eu respeitei muito o Cabo Verde, né? Preferi que a Argentina ganhasse, ela realmente tem a minha predileção, né? Se fosse possível que os dois ganhassem, eu gostaria, mas isso não é, né? E aliás, como diz a Dilma Rousseff, do jeito que está havendo eliminação nessa Copa, daqui a pouco para a final vai sobrar só uns dois. A Dilma disse que ela falou isso, né? Não sei se é verdade, se é meme. Se não falou, ela poderia ter falado coisa do tipo. Mas a Argentina passou. E Cabo Verde, sem dúvida nenhuma, ganhou o meu respeito. E eu acho que o respeito, inclusive, do mundo inteiro. Né? Uma seleção de um país que tem 500 e poucos mil habitantes, chegar onde chegou, encarar a Argentina, uma das favoritas, da maneira que encarou, sem nunca recuar, sem nunca amarelar, né? Apanhando em frente. Tinha hora que a Argentina parecia que estava mais apavorada que ela. Como que eu estou batendo nesse sujeito dessa maneira e ele vem em cima?
Parecia lá a luta do Rocky com o Ivan Drago, que era uma máquina de guerra, né? Ele batia, o Rocky não caía. Isso desestabilizou o cara. Como que esse sujeito, eu estou batendo nele, qualquer um já teria morrido e ele vem para cima. Tinha horas que eu percebia isso na Argentina. Tá? Essa visão, porra, como que eu estou batendo, esses caras resistem. Né? Então, realmente, ganharam o meu respeito e eu acho até que eles deveriam ganhar uma homenagem lá no estádio da La Boca. Uma estátua, um monumento dessa seleção no estádio da La Boca. E mais ainda, meus amigos, eles deveriam ganhar, se fosse possível, deveriam ressuscitar Gardel, ou arrumar lá um Chico Xavier deles, psicografar o Gardel, um tango para Cabo Verde, um tango das antigas, louvando, né, as qualidades, a coragem de Cabo Verde. Realmente eles merecem. Né? E esse brio, essa hombridade, essa fibra, essa vontade de vencer, que eu vi tanto na Argentina quanto em Cabo Verde, eu não vejo nessa selecinha. A impressão que eu tenho é assim, que se colocada frente a uma seleção que vai exigir dela essa resistência, essa resiliência, como se diz hoje, eu odeio essa palavra, né? A selecinha não vai ter. Né? E, aliás, conto com isso. Tá? Espero que amanhã, realmente, o Haaland pegue o martelo do Thor e acerte ali a cabeça da selecinha. Que o martelo do Thor coma solto na cabeça da selecinha. Ou então, até como disse um amigo meu, que lhes entre a piroca do Thor, que deve ser muito pior. Mas fico aqui, meus amigos, o meu grande respeito e a minha homenagem, né, humilde, à seleção de Cabo Verde. De fato, mereceriam ir adiante. Não foram, enfim, mas como diz o filósofo Dr. Gregory House, esforço não tem nada a ver com merecimento. É isso, meus amigos.